special guests and speakers are Então, with us. I'll stop agora sharing nós the temos screen. entre nós os nossos And if, convidados. you can just spotlight both of them. I hope both of them have joined. Não sei se você pode Don't see Brother spotlá-los. Cole yet. Hum, Not sure. Ainda não vi o Yes, Brother welcome. Cole. Thank you so much for joining. Eu I'm sure he's on também. the way. Muito obrigada Yes, I'm por sure he's on the entrar. Eu acho que ele está a So caminho, we sim, have senhora. plenty of time to introduce you, which I Nós didn't get a temos chance last time. tempo Do para that. fazer a introdução, Thank you for sending Paula in apresentá-la. detail. Thank you. So Thank let's you. start. Sonia Então is vamos around with começar. us. So Vamos a empezar con okay. So she's basically has the Ela basicamente community. está. Sister O Anu, espanhol just está you can duplicado go. aqui. Now it's all fine. Thank you, Miguel brother. She's a community nurse for more than 20 years, born and Então, raised in Sweden, but now she's in Denmark. Yeah. And então based ela at the BK vive, Center in nasceu na Copenhagen Suíça, mas since vive na Dinamarca. 1988. Então, She's also desde director over 88 there está and na also Brahma national Kumaris. coordinator since Ela é coordenadora 1995. nacional desde She supports the 1995. development of inner leadership courses designed Ela for the business desenvolve community and muito has os been programas de facilitating this since 1990. inner leadership, na I must liderança say, most interior para importantly, she's empresas, the international e coordinator ela é for the coordenadora Brahma Kumaris nacional da Brahma Environment Kumaris. Initiative. It's Em her and Brother termos Golu both together. ambientais, a iniciativa And in ambiental. 2009, she was the one who E was em instrumental in 99 developing this foi um initiative instrumento to meet the para need desenvolver for a higher environmental este awareness within projeto the international BK community. em- And also de to add to the inner dimension, add the inner dimension, the spiritual dimension, no at aspecto discussions which de take place at saúde these mental conferences, because dentro da usually família Brahma Kumaris, climate da change, Brahma climate Kumaris. change all goes Agora, in the physical realm, the physical ela dimension. trabalha None no of them aspecto realizing that the o spiritual aspecto dimension is really das missing. And mudanças climáticas. she's been regularly attending all the COP conferences Ela since, I think, sempre around participa 2009. nas And she conferências also da COP, continues to conduct the green retreats for the BK mudanças community in climáticas a parts of nível mundial. Europe, Portugal, Italy, and even USA. Ela viaja por vários And países she's nesses traveled with the trabalhos, lecture series of Portugal, Living in Itália, etc. Harmony and Agora está Healthy num Mind, projeto de Healthy viver em Planet in many, harmonia many countries. e So thank you so much for being amar with us. o And I planeta. would E isso é um projeto que está request fazendo if em Brother vários Golo is around to países. be highlighted or Eu não sei se o spotlighted, and I'll just Brother introduce Golo him as well in the já está meantime aqui as he joins. ligado. Is he around? Not yet. Okay. Não sei se ele já está Right. ligado. So let us just start with Brother Então Golu. vamos Many começar. of you would have seen him Vocês in Gyan Sarovar. He já is ouviram basically em from Germany, Gyansarova, and he ele é joined sobre in da Brahma Kumaris in Alemanha 1984. e juntou-se em He's an experienced meditation teacher, 1994, é and he's professor de traveled meditação extensively and again e has a wide range trabalha of e viaja experience of muito, speaking on environmental tem a experiência topics de and falar spiritual sobre topics as aspectos well. ambientais. And basically he E advocates sustainable basicamente solutions ele through teve, an ethical and cria, values-based approach. So you see, that's the reason we called cria him, soluções because he's a highly em termos integral de person. eh, And let me tell you valores. of his Ele é uma pessoa muito achievements. íntegra. In 1989, Em he found the charitable trust called 1989, India Care, with headquarters in ele Berlin, where he was the teve president for uma, around 14 years. And isso then what em, is India Care doing? It's regularly supported teve um various projeto com a India medical Care, and scientific projects in India. And then que Brother Golu in cria projetos 1990 moved to científicos India, e de and saúde, he's innovative. He's found out this Brahma Kumari Solar e Department. All the ele credit goes to him. foi assim que se And he's also aproximou currently the advisor for e, renewable energy of the Brahma Kumaris do and its projeto sister da Brahma organization Kumaris. called the World Renewable Spiritual Trust. All of us know that very well. Então há um projeto que se In chama 2009 also he Renovação do became a Mundo, founding member along with Fundo Sister de Sonia, both Renovação do of them Mundo, for the Brahma em termos Kumaris Environment de Initiative. ambientais, And since then there's no looking back. Both iniciativas of them have ambientais, e nunca mais participated deixou isso. and lectured Vai at all these participando COP e conferences. dando And also, as we speak, palestras from nestes 2010 programas to 17, he has de ambientais, coordinated the renovação design and ambiental. construction of India One, which all of Tem you ele are amazed to see when you visit the esteve em frente Shantivan do campus. projeto It's India the 1 One, megawatt todos vocês solar conhecem, thermal sobre os power painéis plant solares, installed at the Shantivan campus. And finally, o campo de as painéis COVID solares struck, em Shantivan. no one was being all the Ninguém meditation experts were sabe online, so mais he also sobre became online in isso. 2021. He co-founded the meditation platform called Yogis Ele for Future, criou which uma basically was plataforma de inviting meditação like-minded people to come together online. and meditate.
as pessoas create juntam-se a good thoughts meditar and e criam intentions bons for the pensamentos well-being e of boas humans intenções and the planet. para o So I bem-estar think do we'll be having a lot of planeta insight about e what we das can also pessoas. do for our Então, planet, também because we podemos need a lot of pensar integrity o que é for que nós that podemos today. fazer As we discussed this, I was à medida mentioning a few points que about that. nós. Okay, so I hope he's joined, and if not, I'll Eu just espero go que ele ahead with the esteja a poem. participar I'll just agora. Ele take a fala few muito more depressa. minutes, and then the stage is all yours, Então vamos Sister Sonia. esperar um and- bocadinho de minutos So, e, entretanto, Rajyogis have o palco é purity, seu, which in their Sister personality is so Sónia. integral. That's Então, because both in their thinking are indeed quite liberal. então, Whatever they shall seja o share que for today, que nós tivermos a participar. quite literal. Ela No pediu uns scope minutos. anything that is iliteral. Aqui está o In irmão. today's world, where everyone's approach Oh. is so unilateral, no one Então, wants to listen to each other and be bilateral. agora, hoje em Where dia, people hoje em dia as mock pessoas às each vezes. other, even at their funeral, and appear to pay Ela, condolences, which appear surreal, which means false. So let's try ela to está a falar, identify ele falou um ourselves who poema we que diz are in assim: reality, ambos os Raja so Yogis that têm ego consciousness pureza goes e in em sua for the personalidade, permanent burial, em que a which sua means personalidade é let's tão integral dissolve the ego e consciousness. isso And porque ambos, em seus yeah, pensamentos, são yes, who's listening realmente in the background bastante patiently. iguais, Thank you so liberais. much for joining. Tudo que And eles I don't know compartilham since when hoje you será de started facto hearing Brother bastante Golo, but literal, thank you for being não there. This deixando stage is all espaço both para of you. nada que seja Over to you. analfabeto. Can we take a second? Oh, yeah. So Miguel was Então, muted, so it's all good now. So Portuguese translation is going on now. Okay, all the translators are in place, and over to both of you. Thank you. no mundo 2 Yeah. também ele diz So que thank ninguém you very quer much ouvir for o the outro e introduction. ser bilateral. And I listened with interest to the summary of Juliana and Luciana. Eu estava a ouvir was com interesse indeed a such a intervenção da exciting Luciana topic. e da I looked up in Juliana. Wikipedia, and the official meaning of O integrity would significado be, de it says, adherence to integral, moral and ethical ser principles, íntegro, é aquele que tem moral, tem soundness of moral princípios, character, tem um caráter honesty, de moral the e core honestidade. definition in AI E a is definição consistency between thoughts, da words, inteligência and artificial fala and it de is actually, with simple consistência words, an em easy way ação. of saying it is that you É are uma the forma de same dizer. on the inside as on the É outside. aquilo que é dentro de So I você thought é we fora would também. Isso é íntegro. start by sharing some of our Então vamos personal partilhar experiences and sobre as stories of nossas integrity. experiências pessoais And sobre so let us integridade. start with Então Golo vamos and your começar por story. Golo, What's your pela sua história. experience in Qual é a your sua personal life, experiência Golo na Bhai? sua vida Well, sorry, diária? I came a bit late. Eu vim um Some bocadinho technical tarde, hiccup. desculpa. Alguns I'm in the assuntos retreat técnicos center here in aqui. Moringen, Eu and I'm on estou Wi-Fi, no retiro, and I had to go centro on de another retiros, Wi-Fi e eu because tenho que ir this ver o assunto Wi-Fi do is a bit Wi-Fi aqui. overloaded. Este Wi-Fi Anyhow, daqui está yeah, super carregado. of course, integrity is a Então, very important integridade é um topic. tópico muito And interessante, I had a lot importante, of experiences also e in eu my tenho life muitas where experiências na minha personal vida integrity sobre actually este counts, aspecto, que a and integridade conta muito. actually I feel with the Eu sinto with que, getting older, I get more ao integer. ficar mais You velho, know, fico I find my mais personal íntegro. integrity is A increasing. minha And one of the reasons is personalidade I have a íntegra lot of aumenta, acho eu, good e examples, you know, eu to tenho study muitos in detail. exemplos para When I estudar em came, yeah, I detalhe. remember Quando eu I comecei met em Brother Indiana, Ramesh, who eu was at that encontrei time o the Brother foundation Ramesh, of the Brahma Kumaris. dos And diretores da at that Brahma time I was in Kumaris. Bombay, and I used Ramesh to Bhai estava visit em him in his Bombay, office. estava visitando os I could escritórios, close up sort e of eu tive observe his dealings eu within the organization, tive a oportunidade de especially ver de with perto a money, maneira como ele but lida also com with os outros, projects, with e com o properties, dinheiro, e com as with propriedades, procurement, e com and procurações, a lot of dealings and e wheelings maneira como ele lidava of projects and things. And com esses projetos e essas I coisas learned that todas, e integrity is aprendi very que closely integridade related to honesty. é muito And relacionada com honesty means honestidade. also that Isso you are significa que transparent você and é you follow transparente certain e principles. você And I learned a lot segue observing certos Ramesh princípios. by how Eu principled he pude is, you know, like observar que money ele which tinha esse comes princípio, in goes into the account and not goes somewhere que else, you know, like these kind of things. o Very, dinheiro que very viesse honest ia to para a Baba, conta e não very ia para honest outro to the lado. organization, very Então transparent. era And muito I transparente a also forma saw him como working very closely with ele Gandhi Jayanti. trabalhava.
Também trabalhei com and a sort Sister of, Daddy Junkie e pude ver being in between support which came from overseas and the projects in India. Gyan Sarovar came up, Shanti e os Vankor came projetos up. que And then, vinham of course, I got involved myself internacionais que vinham and para aqui, did como eu the lidava com solar isso também, projects. eu aprendi. And a lot É of mesmo money este came projeto from Germany, many solar, crores, veio muito, also muito many dinheiro crores came da Alemanha from para, Indian government. para o governo And, indiano, para trabalhar and neste Ramesh projeto. Bhai was always, E o Ramesh Bhai I would say, very sempre, honest and very ele era straightforward. muito And honesto so slowly I e learned direto. in my personal life E by this isso, pouco a example, pouco, influenciou a minha vida how pessoal, to be de como honest with your ser personal things, honesto and that com what as is coisas Baba, pessoais what is the e institution, coisas do Baba, and sort of keep things e clear manter as and keep coisas things clean claras also. e And that limpas. impressed me a lot. And E isso impressionou now muito. after being Agora, undergone a training, I would like to say, of depois 40 destes years, treinos, or, yeah, de 25 years mais ou doing menos projects in the Yagya, 25 anos em projetos I na Yagya, sort of eu try to be very tento accountable ser clean muito in all these financial dealings. claro So that is one e part of the whole uma integrity contabilidade which I certa. learned over the time Então, period isto é through all tempo these projects which are sort of que eu connected consigo to, yeah, I would estar nestes say, projetos to todos outer conectada. dealings and how you Sei como handle lidar com as especially coisas, money lidar com, projects and so especialmente com on, dinheiro, that you become etc. reliable and people sort of also E as then after pessoas some também, time passado um consider tempo, you a reliable or integer person and they come consideram and ask you for the alguém advice and for the help. So honesto that is e elas vão something assim which I para have seen also conselhos, in the etc. seniors, you know, how Então eu every vejo isso, company vi starts isso a também sort nas of reputation seniors, and nas people will séniores. come and ask Então as for pessoas sort vêm of e advice. perguntam But in the vários end, tipos de also conselhos, became very important to me porque veem que você é my uma pessoa personal íntegra. spiritual journey, you know, Então, that you are a sort of a minha bit honest jornada with espiritual your own spiritual progress. tem And que ser your honesto com a own minha própria performance, I would jornada say, and that you espiritual, o become meu progresso, accountable also with Baba, e that ter you essa contabilidade com that Baba Baba. many times says, you know, Muitas vezes Baba diz make a que chart, do faça this, do that, do this, do that, and we are chat not always following 100%, otherwise we diário, would be probably on escrever level todas 1. as coisas. So there is Então, always a bit of a mismatch between what há you sempre um understand mal-entendido intellectually em and termos que what you você actually entende should follow in intelectualmente order to be e aquilo que 100% segue integer, 100% 100% em ser honest, and íntegro. 100% follow what you understand. Ser And I honesto think 100% the e art naquilo is que to percebeu e bridge que the segue. gap between Então, what há you understand uma falha and aí what your heart tells you, naquilo que você because quer e I no que aquilo believe que o coração integrity is diz. also sort of connected to your Então, isto está personal karma, conectado com o karma because you pessoal, feel on a subtle porque level você if you're sente not, a um nível if you do sutil something que wrong, você you know, faz alguma coisa you know, errada. you do something and if Se you know, você faz oh, that alguma might be coisa, not ah, 100%, ok, but you just do it, isso you não know, deve ser because you might 100%, have mas done it ok, você before, faz. you might get some Você já benefit or fez something antes, out of it, and se you're calhar just vai ter um doing it. benefício nisto, But e I você acaba think fazendo. the Mas eu moment you acho, feel o momento that que this is você maybe not sente right, que isso talvez não é certo, it's a bit of a sort of é reminder or a como warning uma that you should lembrança, reconsider, you know, que você tem que and that you maybe lose reconsiderar a bit aquilo. the pathway, this very E thin line of integrity, of inner há personal uma linha integrity, muito sutil nisto inner da integridade accountability, and that's where e we fazer should essa think double and verificação think, okay, is this really beneficial? Is this really e good? Is ver this se isso really é mesmo helping me on this benéfico situation? para mim, se esta And situação vai me then servir. it is important that we sort Então of é importante listen to que this nós little inner voice, which is there, to the voice of ouçamos a our heart, nossa and voz bring, let's interna say, do nosso our coração e heart dizemos, and what nosso we coração, understand, aquilo align que nós them. And percebemos so está I alinhado. feel as Nós Brahmins, we percebemos e o all on coração. this journey Então, to nisto, nossa become jornada, 100% temos que integer, increase our integrity, and I think an aumentar a angel, nossa a perfect, integridade perfect para Brahmin, 100%. perfect Um anjo deity, is é a person uma which is 100% divindade accountable, perfeita, um 100% Brahmin clean, perfeito. and has, of course, achieved this Então, integrity. isso I é think this is preciso my alcançar fast essa integridade completa. on the first track. I give back to Sonia. Então, passo a palavra a Sharing. Sônia. And yes, I remember Ramesh Pai. Eu lembro-me, was Ramesh famous for Pai, his honesty. ele era So, famoso por it's causa da very sua honestidade. inspiring to hear the E é uma stories about him inspiração muito also. boa. I was thinking for E eu myself estava a that pensar para my mim, experience ter a minha be the same experiência, inside as outside. I ter have o to become mesmo, friends with what's ser on o the mesmo inside. internamente como fora.
Então, when se calhar I teria menos amigos. have victory in my Então, quando integrity, houver it vitória na happens minha in small integridade, dealings in the isso daily life. acontece And if com I get pequenas coisas da vida. criticized, for example, Então, a someone says maneira you're like como, this, or por you're exemplo, like quando, that, you're quando se arrogant, or you critica, have no você é self-esteem, arrogante, whatever você é people isto. say, Então, há pessoas que dizem, if I se looked eu on my own weaknesses and olhasse come para to minhas terms with próprias it, and I'm a friend for fraquezas, myself, I will be able to say, às yes, I vezes, know, I'm working on it. então há um And amigo if I disse isso para haven't ela, ele come disse, to ok, terms eu with estou a pensar myself and nisso, where I'm at, I estou a would trabalhar react. nisso. Então, I would say, you're senão like eu this, havia de reagir. you don't Quando alguém understand diz, me, você é assim, why você do não you me say like entende, that? I would porque become eu podia ter defensive dito or isso. Você não me angry. entende. And then Para I essa outra came to the pessoa, se ela help me or dissesse, a olha para confidence. as suas próprias fraquezas. But if I have Então, looked at my own se eu weaknesses olhar para as and come minhas to próprias terms with it, fraquezas e and someone trabalhar puts their nelas, finger in it, e alguém then I'm puser o able to dedo, say, yes, I know, I'm eu working on devo it. dizer, ok, On eu, top of that, I tô, would be eu able sei e estou a to trabalhar nisso. take it further maybe and say, Então, maybe you have some methods on how to deal se with that. calhar, And then I posso have perguntar, você tem um no, método para lidar com isso? And in Então, these small em vez de dealings, torná-lo meu that's inimigo, essa in pessoa. integrity on the daily Então, este é basis. o Not aspecto because de I get integridade que eu criticized estou on a daily a basis, revolver. but to Então, be able to be a friend ser to capaz myself de in ser some um amigo de mim circumstances, also próprio, in my as trigger points. circunstâncias, That's e my ver value esses in pontos my que integrity. despoletam em mim, essas And as we are reações. talking here about Então, values in estamos a ouvir healthcare, I valores also em remembered one cuidados situation at the doctor's clinic where I em used to que, work por for many exemplo, years ago. numa clínica onde eu trabalhava por muitos There were anos, 4 doctors, but one havia of lá the 4 doctor, he had médicos his wife e as a secretary. That um dos médicos created tinha a sua mulher como secretária. Esses criavam um desequilíbrio no relacionamento e no poder dessa clínica, porque esses dois ficaram muito fortes. Eles não era tão fácil trabalhar com essa secretária, porque não se podia. O marido era o diretor, era o médico principal, então era difícil. Então, criticaram um dos meus colegas e a secretária fazia bullying. Então, isso aconteceu no trabalho. Isso acontece no local de trabalho várias vezes. Às vezes as pessoas todas vão para uma pessoa. Então, como lidar com isso? I kept a low profile, didn't say much. I didn't engage in the debate. I kept quiet. Então, às vezes eu ficava calada a ver essas coisas, mas uma vez eu enfrentei e disse, eu disse para mim própria, agora é tempo de eu dizer as coisas que eu acho. Então, eu fiquei vermelha, porque a outra pessoa disse, não, isso que tu estás a pensar, tu tens de dizer. E ela ficou vermelha. Então, estes anos todos, eu pensei em não, sempre quis não pensar mal dos outros. Então, quando eu disse todas essas coisas, todos ficaram calados, quietos. Então, tentaram encontrar uma solução para essa situação. E isso foi bom. Então, essas são pequenas coisas que eu estava muito feliz comigo no fim de tudo isto, depois de ter dito as coisas. Então, pouco depois as coisas começaram a ficar mais calmas. Então, integridade também é isto de se levantar e confrontar e resolver. E para mim isso também é integridade. Então, eu sempre me lembro dessa história. O Golo também falou dos sinais de aviso e a contabilidade interior. Se você está a ir ou contra os seus valores, então o oposto de integridade seria ser falso ou ser uma coisa fora de dentro. Então, todos nós temos períodos em que mostrar uma face forte e lá dentro é muito frágil, ou ao contrário. Então,
and às to vezes break criamos your uma face integrity again muito and again. severa. Golo, do Você you have quebra a sua experience integridade in your own life of desses seguintes. other Você people tem uma who outra lived experiência na sua vida, consequences of a not taking sua a stand or not living up to your vida e que houve your consequências de integrity, não not to não ter listen to usado a your inner integridade, não voice, ter as you ouvido beautifully said. ter ouvido o seu coração, a sua It's, intuição. for me, it's often also Para a mim, battle. é sempre uma Sometimes, batalha. Às intellectually, I vezes, know I have to do this, but intelectualmente, my heart may be saying, no, eu no, penso que this is devo fazer not isto, mas não right, faço isto. you Às might vezes hurt vem a ideia, somebody, não, So você pode sometimes magoar it's a alguém. conflict, Então há um conflito Integrity is also connected na with integridade. righteous, and O to be que é righteous certo? and, A integridade é isso, judge ver o que é properly, certo and e agir sometimes da when you forma are certa. too powerful in your Então, judgment or you às express vezes, it, quando você é you muito might poderoso hurt no seu other people. julgamento, So você I pode think part of magoar os integrity is outros. also to Então, have parte da this integridade é ability to isto, sort ter of, esta habilidade de sort of integrate your understanding into your integrar own o situation. a sua, Like, o for seu example, entendimento sobre algo. I came here to the retreat place Por exemplo, eu vim para este lugar de retiro a month ago, há um 6 mês weeks ago, atrás, há and 6 semanas I atrás, saw, e I'm eu a field vi, person, I'm a builder, and I saw eu sou um many construtor, areas então where things have havia to muitas be áreas done que and as coisas repaired. devem ser I feitas e even walked on the reparadas. roof and almost broke through the roof because Então, the roof was rotten, so it was in a então, very bad shape. So I wrote então a lot. havia muitas coisas I com wrote a problemas com long o telhado, então eu estou passando o mail tempo to fazendo essas everybody, coisas. and I made Mandei um e-mail para 25 todos. points what all has Há to be done. 25 pontos que temos que ver aqui. E I então, know I'm right. eu They sei also que know I'm estou right, errado. but I also Sou have to certo, package it mas properly, so eu tenho que things can encaixar as integrate, coisas and you see de also uma the forma other people, integrada, where they tendo are, em conta how as much they pessoas que understand, são, ao can they quanto elas follow you, entendem, será and que elas conseguem lhe will seguir, they trust you? elas And confiam em there você. is a fine balance required where I'm still Então, working há a lot on que that, criar um equilíbrio, e eu ainda estou trabalhando also to nisso, listen, para perceber e entender os what outros, others have to say and no que os how they outros têm see de dizer, situations, e como So, eles vão lidar com as situações. integrity or being Então, righteous and integridade, see things ou clearly is one ver side, as but coisas the other side is corretas, also to sort mas o of outro lado é bring this judgment, these ideas or these ter estas concepts of ideias, coming out of the righteousness and coming deixar out que of being integer and elas understand things, venham to implement da them maneira que as properly pessoas and sort entendam as of coisas e consigam implementá-las present de it uma in forma such a way that ao something presente. beautiful can Temos que grow out of it apresentar as coisas de and the certa benefit is for the forma overall para que situation, haja and benefício that's para where I todas have to as work on, pessoas, because I'm situações. often like É a nisso que sort eu tenho of que trabalhar. innovator, or I might Eu see vou fazendo as things inovações, eu than vejo, others, faço as coisas and so como a integrity maneira for como me eu also vejo. means, Então, a now integridade é that I isto think também. deeply on that, to have the whole package, Criar um pacote not only to completo. see things right, Não só ver as coisas corretas, mas give such an input that it is dar a acceptable for everybody importância and que the whole seja thing can aceito grow, por todos, para and que there's todos a fine consigam balance assimilá-la. required, E é isso between, requer um equilíbrio. well, in Madhuban, Então, it's em a Madhuban, huge por normal exemplo, field, é um campo enorme doing 30 e years em 30 projects, anos and de projetos, often you have to deal with different nós temos que departments, lidar com vários departamentos sort of, you cannot just e do your thing, you have to get them você all não in pode fazer boat, as coisas, você tem que estar dentro, and integrado that com is os very outros. helpful if you Então, sort é of muito útil se work on your você personal integrity, because trabalhar na sua integridade pessoal, they remember that, and porque they as sort pessoas of lembram-se disso. then see you as a E elas particular então person, and then veem they trust uma you, certa and then personalidade e it is confiam em si. easier to sort of E get aí é the mais ball rolling, fácil so com que eles façam as it's a coisas. constant learning process, and I E give é um processo de practice. I'm aprendizado still not muito there where I would like to constante. be. Eu não estou ainda como, It's a como constant learning gostaria, process, mas é um processo constante de especially, aprendizado. I just that was one of the reasons why I'm a bit late, E because esta é uma in the das morning razões I que eu was estou um bocado atrasada neste encontro, porque eu estava a medir lá não sei o quê do arquiteto no sítio do retiro, com aquela máquina de ler as distâncias. basically, and then I got Então, in a discussion with him
E começou uma discussão sobre como como pôr as coisas de maneira correta para que todos fiquem a entender o que se passa. Porque aí temos que trabalhar o nosso próprio ego, de como apresentar as coisas, como lidar com as pessoas que têm compreensão diferente e como é que eles vão ouvir em termos num todo. Então eu sinto que é um trabalho de vida toda, uma jornada para a vida toda. The ultimate aim is to be E a meta final é juntar o intelecto e o coração em um. A solução última seria ir fundo em meditação e conectar com a luz divina e permitir que a luz entre em si e cure todos esses altos e baixos, esquerdo e direito, yin e yang, tudo em um, para que não haja vozes diferentes, tudo num. E não deixa de haver aquilo, eu devo fazer assim ou assim. Então, seja o que for você faça, está certo. É assim que nós temos que ficar. É a meta de todos os Brahmins. Somehow we're heading to that. No, we are on the journey for Então, nós sure. estamos a caminho disso, estamos na jornada. Obrigada por partilhar a sua jornada. É muito interessante conectar a integridade com confiança também. E a pergunta era o que acontece se eu não desistir disso? Eu tenho esta fase, eu sou diferente. Então eu tirei, se eu não for mesmo totalmente externamente, eu sempre viverei com medo. Ou com medo que as pessoas descubram o que vai dentro de mim. Então vai ser difícil para mim as pessoas se chegarem perto, porque eu estarei com medo que elas não gostem, que elas vejam o que está dentro. Essa faceta que eu criei. Porque nós todos temos os valores, todos os mesmos valores e poderes, e também temos as mesmas sombras. Nós temos um bocadinho de raiva, ganância, todos temos 50% destas partes escuras. Então, basicamente, claro que temos vergonha delas, mas não é preciso ter medo. Essa faceta faz com que as pessoas ficam sozinhas. Então é difícil de confiar, é porque as pessoas ficam sozinhas, solitárias. Muita gente estar sozinho não há problema. Então, se você só quer estar consigo, isso pode ser um problema. Eu sei de um centro, todos no grupo trabalham lá com voluntários, é um mecanismo diferente. Trabalhar com staff, o grupo. As pessoas, quando têm um nível de integridade, quando a gente pergunta, pede ajuda para isso ou para aquilo, não, eu não posso fazer. Então, as pessoas têm muita integridade, elas dizem sim ou não. Então é aí que o problema começa. Às vezes as pessoas dizem sim, é aí que o problema começa. Mas lá dentro não querem. Então criam esse conflito interno. Isso é um problema. Quando eu faço entrego completamente. Ou então não faço. Então, uma vez fui chamada para um evento grande, para a preparação, e não tive tempo de fazer. Eu estava muito cansado. As pessoas estavam a querer ser impressionadas. Então, eu queria impressionar as pessoas fazendo aquilo. Então não trabalhou, aquilo não funcionava porque eu não estava preparada para fazer aquilo. Só queria impressionar. Então foi um grande falhanço. E eu contribuí para esse falhanço. E foi uma grande lição. Não agradar aos outros,
mas So, ser sério. I Se thought não we dá para could fazer, não fazer. halfway through, we could have a small reflection on Então honesty podemos ter uma reflexão pequena, and trust. Just a few minutes to take a ter breath alguns before minutos we carry on with our a conversation. respirar antes de passar para mais conversa. So I will ask everyone just Então to vamos take a deep, vamos agora meditar um pouco, maybe close your respirar eyes fundo, this time if you like. It's okay. fechar os olhos se quiserem, And take a deep breath all the way to the bottom of your stomach. inspirar profundamente até ao centro do seu estômago, Turn the attention within. virar a atenção para dentro, And relax. e relaxe. And remember the inner light and peace. Lembrar da luz interior, da paz. I can feel myself as a peaceful, loving being of E light. sinto-me como este ser de paz, de luz. And I stay here. E fico aqui, I stay with these core values of mine. fico com estes valores originais meus. The deepest part of me. O mais Love. profundo de mim é amor, Peace paz and joy. e alegria. This is to be honest, Isto é ser honesto, to stay, é estar, to hold on, de to manter-se, be I ser really am. aquilo que eu realmente sou. A loving, peaceful being of Amoroso, light. pacífico, um ser de pura luz. And I stick to my values to such an extent Falo dos meus valores a tal I extensão can stay que eu loving posso manter-me in all amoroso situations. em todas as situações. I stick to my values to such an extent Mantenho os meus valores I a tal can stay extensão peaceful que eu posso manter-me in all pacífico situations. em todas as situações. And I go deep inside Agora to vou this mais place fundo para as este often as I lugar. can. And trust will increase. E confio My head and heart will work together meu coração e cabeça vão funcionar in juntos harmony and beautiful, em beauty is harmonia created. e beleza. Beleza é criada. And I take a deep breath, E tenho um respiro fundo, come back, volto. Om Shanti. Om Shanti. So that was a small break for all of us. I know some of you has Este been online nearly for 2 hours soon.
Este foi um intervalozinho. Eu sei que vocês já estão aqui por 2 horas. Então, você mencionou as conferências de mudanças climáticas. Há uma organização que se chama Centro Internacional de Integridade Académica. E eles definem a integridade académica ligada a 5 valores: honestidade, confiança, justiça, ou ser correto e responsabilidade. E eu estou a sublinhar a coragem. Nós temos que ficar agarrados a esses valores, ter a coragem para isso. Então, esta academia também liga-se à Conferência de Mudanças Climáticas. Então, tudo tem a ver com os valores. Isto da política de mudanças climáticas, há que ter em conta os valores. A transparência é um aspecto importante, básico, para as negociações do clima, das mudanças climáticas, nas conferências. Eu há 20 anos estou a participar nestas conferências das Nações Unidas, então não vou falar sobre tudo que está acontecendo, mas as conversas, as discussões têm mudando nesse tempo, ao longo do tempo. E nós íamos lá de branco, Sister Jayant de Sari, nós também de branco. Então as pessoas, nós tínhamos aquelas brochuras, mensagens, e as pessoas olhavam para, mas quem você? Vocês quem são? E eles diziam, nós somos os yogis. E as pessoas diziam para nós, nós precisamos de dinheiro, estratégia, tecnologia. E nós vamos resolver esses aspectos de clima. E isso foi em Copenhague, em 2009. E eles riam-se de nós, sorriam assim para nós, nestes yogis. A nossa a exposição também eram coisas imprimidas muito assim, muito cómicas, muito naivas para eles. Então, aos anos passaram, nós também mudamos um bocadinho nós melhoramos, mais profissionais, tornamos mais profissionais, em vez de estar como yogi, muito conectado com a integridade. Manter uma mensagem clara, uma linha clara, nesta conexão do mundo interior e mundo externo, seja o que for aconteça, você não tem que se isolar daquilo que acontece interiormente, mas você tem que começar a arranjar as coisas interiormente. Então, nós fizemos uma nova aparência, outras brochuras, novos slogans, então, nosso standard era decorado de outra maneira, o mais bonito, se calhar, que estava lá. Então, e eu gostava muito, as pessoas viram aqueles cartões de bênçãos, gostavam muito. Basicamente, nós adaptamos a nossa aparência. E nós podíamos ver que as conferências do clima, agora, por um lado, temos pessoas são cientistas, muito ativos, e outros são políticos. E do outro lado, nós temos também pessoas de grupos privados que estão cada vez mais a vir para essas conferências e ter mais espaço e ter mais influência. Há muito dinheiro nisto. E isto de dinheiro há um truque, é muito delicado neste tópico de integridade. E eles dizem, não, ainda temos uns certos investimentos, nós queremos retorno desse investimento, que não é nada
ambiental, né? Então, os óleos e dessas coisas todas que acontecem, então, puxar as coisas além das cenas, então, de ser capaz de lidar com estas coisas, porque há estas diferenças, né? Uns têm interesses de negócio. Então, é preciso ser completamente honesto, porque às vezes as pessoas dizem elas são como se fossem raptadas por grandes interesses, mesmo as pessoas ambientais, grandes interesses. E elas estavam em pesquisas de tecnologias limpas, mas elas são raptadas por esses grandes interesses de grandes companhias que têm outros interesses. Então, muitos cientistas estão conscientes agora da parte espiritual. Então, é uma forma nova de enfrentar as coisas como devem ser feitas. Como as coisas realmente funcionam no terreno. Então, a nível de sobrevivência da humanidade. O tempo, a atmosfera, a atmosfera está completamente ao contrário, em termos de temperaturas. Então, não temos um futuro muito fácil agora. E as pessoas já estão muito conscientes disso. Então, as pessoas estão conscientes disso e elas sabem que a verdade há de prevalecer. Então, Satyuga a tradução disso é a terra da verdade. Então a verdade vai prevalecer. E o que nós temos que perceber é que há esta verdade última. E há um processo que nós podemos ver na conferência que só a verdade será revelada. Então não se pode esconder mais nesta altura do campeonato, ou pretender que está tudo ok, que vai se resolver. As circunstâncias agora se tornaram óbvias em termos das mudanças no mundo. Então, noutras áreas, não só na conferência do ambiente, mas a nível económico também, há muito desequilíbrio, injustiça ao colonialismo, houve exportação de pessoas, conflitos. Então, essa verdade está a vir ao de cima, em todo lugar. E as pessoas falam disto. Esta é a altura, o grande puxão para que é um paradigma de verdade. Está conectado com integridade. O ser supremo, que é a incorporação da integridade, todos confiamos em Shiva Baba, no ser supremo totalmente, e sabemos que ele é a integridade última que nós podemos confiar e que nós podemos acreditar. Então, todo o mundo agora está a passar por um processo de transformação, está a mostrar a faceta sobre todos as coisas, crenças erradas que tinham. Tudo que não for limpo, não for íntegro, não vai prevalecer. E a verdade está a vir à luz. Então, este é um aspecto muito interessante, que é um desafio para os Brahmanes também, porque o que acontece no mundo também está a refletir o que está a acontecer no nosso interior. Para lidar com esse problema, primeiro você tem que verificar o seu mundo interior, a sua integridade e limpar os seus assuntos. Então, é bom fazer esse trabalho interior antes de falar com o mundo, falar com os outros, numa conferência, etc. Então, é preciso trabalhar no eu, perceber quanto
o all the mundo time interior reflecting in the outer world, that the outer world is basically a constantemente mirror. reflete-se And if no you externo. are giving a teaching E or se you você talk about está truth, dando uma palestra there's ou falando always de a verdade, reflection on the também inside and there's há always a uma connection to your reflexão inner do world. interior e And there has to be conectado some com o seu sort of mundo interior. synchronicity, otherwise people Tem won't que believe haver you. uma So uma at the climate conference, it's a very sincronicidade. fine Caso balance. contrário, as And pessoas não vão interestingly, acreditar em slowly, você. slowly, Então, pouco a people are coming to pouco, us as and pessoas estão ouvindo a they nós lá nas say, conferências, we see you since agora 20 já years dizem, here. ok, nós vemos You're vocês há uns interesting 20 anos people. agora. So what's your Vocês take on são that? pessoas What's interessantes. your fix on that? So they O que come é que to vocês us. estão então a resolver? O course, que é que our vocês fix conseguem resolver nestes casos? quite Já dramatic começam a se fix, interessar. that we have a Então, transformation uma of cara the muito dramática. world, a transformation and En- new age is coming. I mean, that's not a small fix, that's the Agora big fala-se fix, that's the muito ultimate da fix. a nova And idade, so of course also New Age, né? diplomacy Então, and balance is required because agora you cannot já tem que haver everything diplomacia, directly. equilíbrio. So also Não se pode falar balance is tudo também required to feel the diretamente. pulse. Então, How much and to whom you can say what. So este it's a very fine quando balance. But Eu eu posso overall falar. trend É in the world right equilíbrio now, muito, if you look anywhere, muito is that sensível. all unrighteousness which is there, Todas as all coisas wrong que não estão facettes, certas, they're all todas being essas confronted. facetas erradas And the estão truth is sendo being revealed. postas de Because lado. I E a think verdade está a ser revelada. Baba is Eu more and acho que more Baba directing his cada vez searchlight on this planet mais and está shines the a light. enviar a And sua the shadow is luz being neste chased away. planeta And the e shadow is fazer never brilhar and people will be confronted with their inner e truth. abrir a cortina. Ele está a abrir, a revelar. É uma revelação. A time of Então, reckoning. este é And then, o of course, they tempo will look de for revelação, the angels, de for God's despertar. messengers. And so we have to Então, be ready esta and história we have to dos be anjos, 100% integer. os mensageiros de Deus, That's what têm de estar completamente íntegros. Interesting. So interesting. Muito And interessante. you talked about the hidden agenda, right? And that everything which is false will come up. So Então, aquilo tudo que é falso está a vir ao de cima. look at it and take it up before ourselves, before other people do. Então, nós temos que primeiro ser nós a tirar para fora e depois as outras pessoas também vão fazer. Então, o primeiro encontro que nós tivemos com os séniores, que ele primeiro tinham dito que não podíamos participar do ambiente, porque nós não é a nossa área. É claro que nós também viajamos muito, isso não é ecológico, usamos roupas brancas que requerem muitos detergentes, então nós não precisamos de esconder nada, mas nós temos que começar onde nós estamos e mover para a frente e partilhar o nosso processo com os outros. E acho que isso é uma forma muito bonita para criar uma ponte. Nos meus relacionamentos, eu ser aberto a isso e partilhar sobre este processo de cura com os outros, para que ninguém possa apontar dedos mais tarde. E então, outra questão que eu tenho para mim e para Golo era como aumentar a nossa integridade. É a última pergunta que ela tem. Eu estava a pensar que para mim, nós temos de aprender a amar a nós próprios interiormente, não interessa como. Então, a integridade começa assim. Nós falamos de Deus, falaste de Deus de uma forma tão bonita, a luz de Deus, Deus nos ama. Então, eu tenho de aprender a ver-me a mim própria como Deus me vê. Tudo começa assim, não é? Então, a conversa negativa interior deve ser proibida. Então, às vezes ver lá na clínica eu via muitas crianças lá na clínica e os pais, a maior parte dos pais, eles são muito pedagógicos com os filhos, encorajam e fazem o melhor para os filhos, com muito amor, sim. E se
começar a pensar assim, será que eu posso tratar os meus meus pensamentos da mesma forma? Mim própria, os meus pensamentos. Então, na sessão que nós tivemos outro dia, falar de um trabalho que ela fez sobre pensamentos positivos nas crianças. Antes de passar para esse aspecto dos pensamentos positivos, no exercício que fizeram, a maior parte das crianças lembravam-se da mãe. E que a mãe sempre dizia, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Então, quando se falou de pensamentos positivos, eles sempre pensaram a mãe, nesse exercício que fizeram lá na clínica. Então, a integridade começa quando eu me trato bem os meus pensamentos e digo que está tudo ok. Então, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, vamos abrir para perguntas. I share a little thought which just came in mind. I remember once what's ultimate integrity. Eu lembro uma vez sobre isto de integrar. Eu gosto desse exemplo que deu das crianças e lembrei-me uma vez num programa de Shantivan e Baba estava dando Drishti e ele disse: Baba tem um cenário muito bonito à frente. Baba vê todos com uma alma pura, todo o brilho deles. E vê também a luz. Este é o sacrifício último que nós temos quando, na nossa consciência, nós vemos a outra pessoa com uma estrela perfeita. E aí, então, isso inclui a aceitação, amor, compaixão, e você já aceita os outros como uma alma da sua forma perfeita. Então, se Baba vê dessa forma perfeita, Deus, e nós, cada vez que Ele nos vê, mais nós nos aproximamos dessa visão e vemos os outros nessa forma perfeita. Há uma estrela brilhante. E aí já não há mais esquerda, direita, yin e yang, mas sim é o nosso coração e nossa percepção, conhecimento, tudo em um. Essa é a união. In a lot of mystical treatises and languages, the mystics, they were always looking to marry these two things together and achieve that union. And I think that's also duas coisas. Isso é alquimia. If you achieve that highest state where you see everybody. Então, esse é o estágio final, quando as pessoas já se veem um ser perfeito. Então, scenery in front of him because he sees everybody in its perfect form as a shining star. Isso de ver as pessoas na idade aliás, na sua forma perfeita, como uma estrela perfeita. Esse é o ideal. Manoj, what's the plan? Yeah, of course, we'll do meditation at the end. So we have, there was just one question which one of the participants asked, but I think you have already answered. I'll just take it since it was asked. It's a very practical one that I covered it before as well, that she knows that the boss is not a person of integrity. And she feels that she knows about him quite a bit. Should we just straightforward go and tell him that, oh, you're not being integral? Because she feels that if I don't tell him diretamente as coisas, ou se eu não for dizer as coisas a ele, eu não vou ser íntegra comigo próprio. O que é que eu devo fazer? Dê-me a resposta sobre isso. As I said, often you know what's right. Como eu disse, você deve dizer diretamente, mas você, primeira coisa, tem que ter a noção que ele vai rejeitar aquilo que você vai dizer. Então, integridade também significa que você aprenda a ser diplomático e usa uma forma correta de um yogi. Qual é a forma? É que você trabalha a nível mental. Você tem esta consciência e projeta essa integridade para essa pessoa, essa compaixão, e essa pessoa começa a pensar em si própria.
nela, nas coisas que faz. Uma vez Dadi deu um conselho, e ela foi muito inteligente. As pessoas às vezes são they were also pulling the ear of somebody, but that às was vezes the puxam a last orelha de alguém. and they could do it, because they were the boss and they were Os chefes responsible. agora But puxam if a you orelha de work with alguém, somebody and he's mas se probably in a alguém, higher position, then of se course estiver numa posição superior a você, also você yogi-yukt tem que ser and Yugi find a proper e approach criar without um sort of harming método your own integrity. And correto if it becomes too worse, da harmonia, da yes, integridade. if the circumstances Você become pode too até, se as unbearable, circunstâncias se say, tornarem muito I cannot más, continue under such você circumstances tem que ser because I íntegro e have dizer, eu compromised too much, não posso continuar I think, e a lot can be simplesmente done with, deixar o lugar. increasing your own stage, Então, aumentar o seu to próprio allow estágio, that permitir dishonesty or que essa negativity of the other person desonestidade sort ou of a affects you much. negatividade dos outros não nos Probably it afeta. is only what you see in another person and Você how it vê talks to na you, outra pessoa, but it doesn't really fala, affect your work mas or aquilo não your deve position in the afetar company or what you a have sua to do, posição. I mean, if he tells you Se, you have to se steal ele money disser from somebody que else, você then of tem que course your alarm bells should roubar ring o and you dinheiro, say, não sei I'm o quê, not going to do that, I'm not doing eu something tenho que improper, dizer, ok, and you eu não vou quit. fazer isto, But often, essa it's coisa also imprópria. Aí, interpersonal relationship, so I think with a lot of yoga power and good thoughts, you should try acho que first. com muito poder do yoga você pode conseguir dar a volta a isso. Eu ia dizer o mesmo. Há amigos. Quando você tem amigos, as pessoas ouvem. Então, isso requer muita paciência. E eu acho, mesmo no meu lugar de trabalho, levou anos para as pessoas confiarem em você. Quando as pessoas confiam em você, elas ouvem. E eu também queria acrescentar uma coisa. Se eu sentir ser honesto com o eu é o que é mais difícil. É isso que eu tenho que ser honesto. E se eu tiver essa integridade em mim, comigo próprio, aí os meus relacionamentos vão ser muito curadores. E eu lembro-me de um incidente na prisão. Havia lá um tipo que queria estar parte, ele queria ir participar na aula de meditação. Os guardas não queriam. Ele estava muito irritado. Ele queria chorar e gritar, que queria vir. E eles empurravam. Eu olhei para ele, ele tinha aqueles olhos desesperados. Então eu acredito nele. Eu também disse, há uma coisa que eu podia dizer eu disse isso, tudo vai ficar ok. E ele ficou relaxado. E ele pensou, tudo vai ficar bem. Eu pensei, é por isso que ele também sentiu-se bem, porque eu pensei primeiro. Passei isso para ele. Muito obrigado. Foi fantástico. Deram muitos exemplos muito bons da vossa própria vida. É muito bom do que ouvir só teoria, mas só exemplos da própria vida. Então, temos o Dr. Ashok e a Sister Cláudia também. Então, o Brother Golo foi resolver mais um problema, mas voltará. Obrigada, Brother Golo, Sister. Foram exemplos muito bons de integridade. Uma parte interessante foi revelada que a integridade tem a ver com começar como interior. Nós temos que prestar atenção no que está a acontecer. É muito interessante, uma observação muito interessante esta. Primeiro, prestar atenção ao interior, ao que se passa dentro. Então, o Brother Paul, ele está nestas reuniões internacionais sobre ambiente, que há muitos problemas, e ele mencionou muito certo que o dinheiro é uma coisa muito delicado.
por causa para manter a integridade lá. Então é preciso usar a honestidade, mas quando às vezes você está fazendo o trabalho de honestidade e as pessoas à volta não são, então é preciso ser muito correto, mas de forma diplomática para que a sua integridade não fira os outros. Eu dou o meu exemplo. Estava a pensar se devo ou não falar, mas foi durante o Covid. Nós tínhamos o Hospital de Baba em Mumbai. BSES, Municipal General Hospital. During this phase in COVID, durante essa fase de Covid, muitas pessoas fugiram. Ele é médico. E eles deixaram por causa estavam em espaços pequenos, com 7 ou 8 pessoas, então ficava com medo, com crianças, etc. Então muitos trabalhadores deixaram o hospital para as suas cidades. E a um certo ponto, HR manager, o diretor deu direções que as pessoas, pedir as pessoas voltarem para o trabalho. Ele mandou uma carta para todos e dizer que se vocês não voltam em 7 dias, vão perder o emprego. Então, muita gente não veio porque eles não tinham condições de voltar para o trabalho. Então, quando voltaram, já não tinham trabalho. E aí, eu senti que não estava correto. Então, naquela altura, não se podia punir os trabalhadores porque eram situações externas, por terem deixado o trabalho. Então, eu pus isso no grupo de gestão e outros disseram, não, isso estava certo, o que ele fez. Então, e eu saí desse time de gestão por causa dessa decisão dos outros. E eu preferi você desistir. Você sacrifica-se os seus interesses. Integridade também requer muita coragem, mas também ter força para ter essa coragem e ser correto. In environment is a holistic, just, fairness, respect and courage are the a sister também falou I think courage is a very important part of the integrity. Da coragem, que é parte da integridade. E muitos de nós falamos de integridade. E a nível pessoal, às vezes nós não queremos sacrificar. Então não temos coragem. Então a verdade, a honestidade também é requerida como parte da integridade. Se você não for capaz de manter-se na verdade, você também não terá integridade. Então há muitas facetas nisso da integridade. Na vida pessoal, na vida pessoal. Por exemplo, uma organização, a integridade pode se tornar um problema se você se expressar. Está a falar de um tipo de trabalho que às vezes é difícil. Então, há que ter um equilíbrio, um balanço. Tem a ver com diplomacia. Você diz uma coisa e você vai dar a volta. Então, é um aspecto, não é muito fácil de ter.
Então, às vezes, na vida pessoal, nós também nos comprometemos em coisas pequenas. Você vai viajar e você precisa de um bilhete e às vezes compromete-se nesse caminho. Então, é um tópico muito interessante. Então, pode ser trazido em várias formas. Conheço o Brother Golo desde 88 e sei que ele é uma pessoa, admiro a maneira como ele gera o trabalho. Na Índia é um bocado difícil em termos de criar aquele plano todo dos painéis, projeto solar, não foi fácil. Então eu tenho visto como ele tem tanta dedicação e de manter da sua vida pessoal íntegra. Nós ouvimos várias coisas bonitas sobre integridade. Às vezes nós temos que estar mais inside, dentro, em vez de fora. Começar tudo de dentro para fora. Então, muito obrigada, minha irmã, Sonia Ben, e Prada Gold, mas não está aqui. Então, é um ponto muito interessante, principalmente este aspecto do trabalho ambiental. Obrigada. I got regrets from Golo, but his wife Hannah finally broke. So it's just a wonder if então o Wi-Fi lá no centro de retiros quebrou-se, então ele não pode entrar. Diz obrigado. You shared so beautifully, so I will share with him later. Então depois ele mandou essa mensagem dizer que não pode participar, continuar, porque não tem Wi-Fi. Good morning from Vancouver. Good evening for some of you, or good afternoon. Bom dia, boa tarde ou boa noite de Vancouver. Então, vocês falaram de pontos muito importantes sobre integridade. Como a Sónia disse, e como o Brother Gold também, está tudo ligado ao karma. Nós fazemos algo que não está correto, sentimos que não está correto, aquilo não será um bom karma. Mas às vezes nós temos que manter-nos quietos, dependendo da situação. Então, foi bom ver como a gente... Nós sempre temos que ser a mãe para a alma. E aí nós faremos mais a verdade, de uma forma bonita. Então, ter a paciência. Se houver um doente que sofre de alguma doença e nós não soubermos o que dizer, mas temos que dizer alguma coisa. Então, eu tenho que aprender a dar a mensagem de uma forma agradável. Porque aquilo é verdade, não quer dizer que a gente vai falar de uma forma que vai magoar. Então, nós temos que dizer uma coisa, mas temos que dizer de uma forma suave, para que ele não sofra. Então, a mesma coisa acontece com as pessoas que a gente convive. Às vezes, nós não queremos ouvir a realidade. Então, nós temos que ficar quietos. Às vezes sabemos que aquilo não é real, mas nós temos que manter a nossa integridade, porque o outro não está preparado para ouvir as coisas. Então, isso foi um ponto muito bom que surgiu. Alguém criticou. Então, nós temos que aprender com aquilo que a pessoa disse e perceber qual é o ponto. Então, eu tenho que vir para mim própria, internamente, e perceber o que é real daquilo que ela disse, em que é que eu tenho que trabalhar acerca. Então, foi muito bom ouvir vocês os dois. E vamos nos encontrar no retiro, no lugar de retiros em Londres.
estiveram juntos no centro de retiros. Então, muito obrigada. Thank you. Sorry, Sister Sonia, we are running a bit late, so we'll just quickly do the Nós estamos aqui um bocadinho fora do tempo, mas eu vou fazer os anúncios. Puderem. Sister Anu, be ready. For people who have newly joined, please share in your email addresses and WhatsApp numbers to Sister Anu or to everyone if you're Podem partilhar so we can send you all o the seu reading materials. WhatsApp para que tenham o acesso aos From now, materiais. to be specific, we have Dadi Prakash Nós Mani, temos very este favorite, one retiro of the administrative amanhã, heads, 17th Memorial Day of hers. We quando are Dadi celebrating it Prakashma tomorrow, and vai passar o it is a vídeo dela. silence retreat in her É memorial, which we'll be retiro de celebrating. 2 silêncio hours silence. das It is 8 da manhã, basically for 8h30, students who are new, tempo da Índia. who can also join. It's basically for the regular meditation practitioners whom we call BK students, but É só if you para want estudantes to BKs, taste the flavor of having mas continuous você silence for 2 hours and seeing how it quer ter empowers you, we silêncio have de this. And 2 it's on the horas, value of accommodation. We'll be no having the valor da versions as well acomodação. spoken by the Supreme Being on accommodation as well. Tem So, algumas the next meditações guiadas episode sobre a in this series acomodação is, episode vindas de 98 Baba. on forgiveness, and we have with Então, us, no dia Ajay 31, Suhadini from próximo Russia. sábado, She's the general temos director of the BKs in o Moscow. perdão. And after that, we have a new speaker with us for the workshop this time, Sister E Aneta a from seguir Poland. temos And that is sobre the week o after perdão, the outra vez, series 1 hora, isso episode. já no dia 7 de And setembro. that's our elegant calendar of August, which is there on our group Então, as well. aqui And agora these tem are o our calendário, websites, ela vai email estar no addresses, the grupo, vai mandar outra playlists. vez. Please feel free to visit them. Ai. In the interest of time, I'm not going in details. Let me just stop Então, sharing. And if all of deixar de you can partilhar. just quickly, Se vocês puderem and we'll rapidamente after this ligar as photograph, câmaras go para into ter a meditation mode. fotografia e depois a meditação. If you like to be in the photo, please switch on your videos. Se quem quiser participar, estar na foto, pode ligar o seu vídeo Inner e integrity. Thank you, everyone. Got it. So I think you will be the one who will be doing meditation, Brother Golo. então o Perfect Brother on time he left. Golo, He was there for the entire ele já talk, so foi, all is good in the ele Dharma. era o que ia dar a So over to meditação, you mas for the meditation. então parece que é Sónia que So vai dar a let's take a meditação. deep breath. Vamos respirar fundo. Now go inside. Agora vamos para dentro. And I invite God to come. E convido Deus para vir. This time I'm not going to Him. Nesta altura eu não vou dominar. This time the Supreme is coming to me. Nesta altura o Supremo vem a mim. Não sou eu que vou acima, é Ele que vem a mim. God's love and light Eu permito que a luz de Baba, a to luz de heal all Deus, the dark corners. cure todas as zonas of escuras consciousness. no meu subconsciente. I allow God's love and light Eu permito que a luz de Deus e o amor dele all the darkness, remova toda a my escuridão past no meu memories, passado, nas minhas memórias passadas. I allow God's love Eu and light permito que a luz e o chase amor all de the shadows Deus away. mude, transforme e afaste todas as sombras para longe. And I'm left like a little child, E deixo como uma criança pequena, limpa, pura, ready pronta to be myself in all para situations, assim ser eu própria em todas as situações, ready to stand pronta up for who I am, para levantar-se para aquilo que eu sou, ready to take God's hand pronta para agarrar a mão de Deus whenever I need to, para quando eu precisar, ready to be a shining love and light myself, pronta para brilhar a minha luz
o eu, So shine this light into the world. e brilhar essa luz para o mundo. Become like a lighthouse. Torno-me como um farol. And I take a deep breath. Agora inspiro fundo Come back. e volto. Om Shanti. Om Shanti, Shanti. thank you so much for your sharings and presence. Thank you. Thank you. Thank you so Obrigada pelas much, vossas all of you. partilhas e a vossa Have presença. a nice day and a nice Bom integrity dia. week. E uma semana muito íntegra. Thank you. Obrigada. Bye. See you again.